Rodrigo Bonfim. Com você aqui na Mirante News FM, agora 2h33. Entrevista na Mirante News. É hora de falar sobre saúde e hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da 104,1 o secretário de Estado de Saúde, Tiago Fernandes, o amigo da saúde e também o médico urologista Eduardo de Castro. E a gente vai falar sobre um tema que ainda enfrenta resistência, mas que precisa ser falado com naturalidade, a saúde do homem. Estamos no mês de novembro, você conhece a campanha Novembro Azul, né, que lembra a importância da prevenção, dos exames em dia e principalmente da coragem de se cuidar. E é importante trazer esse tema para toda a população, né, Tiago? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, a todos os ouvintes do programa Abrindo o Verbo aqui na Rádio Mirante News. Obrigado pela presença do Dr. Eduardo Castro aqui, que está conosco para a gente conversar. A gente tem muitos fatores sociais e fatores culturais envolvidos em relação à saúde do homem, né? E a gente precisa pontuar algumas situações, além da vergonha, a desinformação. Mas a principal informação que a gente pode passar é que a prevenção é o melhor caminho para o diagnóstico, para a cura de qualquer situação que a gente possa descobrir. Então, a todos os homens que estão escutando, o Novembro Azul ele vem passar essa mensagem. É preciso que a gente tenha cuidado. É claro que aqui a gente está falando de um mês relacionado ao câncer de próstata, mas a gente está falando de todos os cuidados. Aquele que, por exemplo, depois dos 40 anos precisam fazer colonoscopia, precisam fazer algum tipo de exame para poder fazer o check-up geral. O Novembro Azul ele chama a atenção disso, que o homem pode também sim cuidar da sua saúde, estar atento a isso e que os fatores sociais e culturais eles são para serem quebrados e essa vergonha com a informação pode ver que a vergonha acaba sendo inútil diante de uma prevenção que é o caminho e a informação que a gente quer passar para todos. E, Tiago, nesse sentido, você acredita que essas campanhas elas ajudaram a trazer visibilidade para os temas que elas estão propondo, a discussão e também a prevenção? Tem o Novembro Azul, tem o Outubro Rosa, Setembro Amarelo, Janeiro Branco. Nesse sentido, você acredita que trouxe mais conscientização, trouxe mais até tempo de tela, a gente poderia dizer dessa maneira, para as causas e para a prevenção, para a saúde? Como todas as campanhas, tem campanhas fortes e campanhas mais, digamos, sensíveis, né? E as cores dos meses que foram relatados, Outubro Rosa, Setembro Amarelo, Setembro Verde também, que a gente tem dado bastante dedicação em relação à doação de órgãos, ela precisa de informações, ela precisa de um apoio, né, em termos de informações de qualidade para quem escuta, para quem está assistindo, para quem precisa da informação de qualidade. Eu posso dizer que algumas campanhas são mais fortes e alcançam o objetivo maior do que a Novembro Azul, porque a gente está falando de um fator cultural e um fator social muito sério, muito importante, que é com relação à tradição da masculinidade que o homem tem e às vezes se agarra nisso, nessa questão dessa tradição, desse fator social, desse fator cultural, achando que não pode cuidar da saúde. Quando a gente fala dessa masculinidade tradicional, é aquela história, o homem sempre se acha autossuficiente, acha que nunca vai acontecer com ele por ele se achar forte. Mas, na verdade, cuidar da saúde, dar o primeiro passo da prevenção é manter sua fortaleza e manter sua saúde em dia. Então, as campanhas com relação às conscientizações de algumas enfermidades que nós temos e chamando a atenção também para o cuidado, elas têm mais força. E o Novembro Azul é uma que precisa ganhar força e precisa ecoar nos ouvidos de todos os homens e de todas as famílias de que o homem pode sim cuidar da sua saúde. É um ato de responsabilidade, né, Thiago? Com certeza, responsabilidade de cuidado também com sua família e com quem você ama, né? Conversar também aqui com o Dr. Eduardo de Castro, médico urologista. Muito obrigado pela presença, Dr. Eduardo. E quais são os principais cuidados, né, que todo homem deve ter, independente da idade, nesse sentido? Então, boa tarde. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, porque é sempre bom. A rádio tem muita força, né? E o programa, a gente sabe que tem uma excelente audiência. Bem, o homem, é importante que se diga o seguinte: o homem morre mais cedo do que a mulher, 7 anos. Né? Tanto é que a gente não conhece viúvo, a gente conhece muito viúva, né? É uma verdade. Então o homem, ele precisa ser educado. Agora, uma coisa importante, Rodrigo, que isso não é só aqui no Brasil, é no mundo. O homem, ele precisa se educar, no mundo. Eu recentemente estou vindo de um congresso, cheguei ontem,
E esse é o resultado do que vi ontem, esses dias no Congresso, né? A procura da saúde, não a primária, a secundária, através do especialista, ela precisa ser mais procurada, né? E os cuidados se diz desde a idade infantil, da atenção primária, até a terciária. O homem ele precisa se educar. E, sem dúvida, estarmos aqui com esse tipo de tema chama atenção. O Novembro Azul, ele sim, vem ganhando força a cada dia, em resultado de que a mídia tenha nos ajudado bastante com esse aspecto. Você acredita, por exemplo, que abordar o tema nas escolas iria ajudar bastante nesse sentido de conscientização, de ensinamento? Sem dúvida. Inclusive, esse é um dos pilares importantes que nós estamos trabalhando, né? E nas escolas, falar sobre HPV, como lavar o pênis, a que idade o homem tem que procurar o serviço médico. Interessante, né? A menina, quando menstrua, ela já vai no ginecologista, já vai aprender sobre anticoncepção, sobre menstruação, sobre gestação, sobre IST. O homem quando? É só quando tem sintomas. Quando ele tem sintomas, ele vai saber o que é câncer, o que mata, o que não mata. Então a diferença ainda é muito grande. Mas nós estamos trabalhando para que isso possa melhorar. E sem dúvida o que você está falando de ir nas escolas é um pilar muito importante. Você também observa dessa maneira, né, Tiago? Também. Acho que o doutor Eduardo foi bem feliz quando ele traz o exemplo, a comparação, né, de quando a mulher menstrua, né, ela procura o médico. O homem não. Somente quando tem a sintomatologia, somente quando está precisando mesmo do médico, na última situação já grave, é que ele dá a importância do devido cuidado, que poderia ser preventivo. E sobre questão de cuidado que poderia ser preventivo, a gente lembra que o estado do Maranhão tem uma grande rede de urologia, né? Como é que isso ajuda, Tiago, no atendimento e também no quesito prevenção? É fundamental, além das escolas, que as unidades básicas de saúde de todo o Maranhão, que são os municípios, a gente tem mais, sempre repito aqui no programa, mais de 2.500 equipes de saúde da família, trabalham isso dentro do território, né? Tanto os médicos das estratégias de saúde da família, como os enfermeiros, os agentes comunitários de saúde, que recentemente nós tivemos aqui também, eles possam estar levando essa campanha para dentro das casas, dentro dos territórios, dentro do bairro, chamando a atenção. Não somente do Novembro Azul, como também dos outros meses, mas aqui em especial, como a gente está hoje aqui no dia 18, falando do Novembro Azul, sobre a importância do cuidado da saúde do homem, da responsabilidade que nós temos que ter. Porque a UBS é a porta de entrada para você fazer a prevenção e estar acompanhando. Na situação de precisar de consultas especializadas, como o doutor Eduardo acabou de mencionar, a gente tem uma rede boa, uma rede grande aqui em São Luís, o Hospital Genésio Rigo, o Hospital Aquiles Lisboa, o Hospital de Oncologia, o próprio Hospital Carlos Macieira. A gente também tem esses pontos no interior do estado, Santo Inês, Coroatá, Pinheiro, Açailândia. Então, assim, a gente tem serviços em São José de Ribamar, aqui também perto, nas nossas policlínicas. Então, são serviços bastante descentralizados. Antigamente, era tudo concentrado na capital ou Imperatriz. Hoje não, a gente tem todas as regionais de saúde, tem serviços também mais facilitados do acesso. Agora mesmo, no sábado, a gente acabou de inaugurar uma policlínica em Santa Helena, né, tendo mais um ponto de serviços especializados para a região da Baixada Maranhense. Então, a gente tem essa rede hoje à disposição. Mas volto a lembrar, não é na especialidade que você entra no Sistema Único de Saúde. Você tem que fazer a prevenção, que é o melhor caminho, a melhor informação, que são as unidades básicas de saúde que estão dentro dos seus territórios, dentro dos seus bairros, através desses profissionais. Se precisar da consulta especializada, que é a assistência secundária e terciária, nós temos grandes profissionais aqui do Maranhão, e até o doutor Eduardo disse que acabou de voltar do Congresso, que mobiliza bastante, né, a classe da urologia aqui do Maranhão, que participa desse Congresso Nacional para estar se atualizando, trazendo informações para que a gente possa estar aplicando aqui no nosso território estadual. Situações como tratamento, né, e pesquisas científicas são divulgadas nesses congressos, né, doutor Eduardo? Sim, sem dúvida. Coisas interessantes, descobertas que a gente fica muito feliz, porque a gente vê também que a gente tem ganho corpo, né? A situação ela é ruim, sim, mas a gente tem trabalhado para que a gente possa vencer as situações, né? E uma coisa importante também, você fez a pergunta de como a gente pode melhorar toda essa situação, é o conhecimento. Eu há 30 e poucos anos trabalho com isso e eu vim há pouco tempo descobrir exatamente isso. Na unidade básica de saúde, o conhecer, o se lavar, o saber se tratar é muito importante. Eu olhava muito como especialista e confesso que de pouco tempo para cá eu tive essa visão de olhar o macro, né? Ver a necessidade de cuidar melhor das nossas pessoas, né?
Tiago, você considera que, ainda há pouco a gente estava falando sobre questão de conscientização, né? E também um homem dele se achar autossuficiente. Mas você não considera também que tem certo preconceito, principalmente em questão de debates relacionados a exames que estão na esfera do Novembro Azul? Acho que o Dr. Eduardo também pode mencionar muito bem isso. Existe a resistência do homem de fazer alguns certos exames pelos fatores sociais e culturais que disseminam, né? E parece que os fatores culturais e sociais que a gente disseminam se o homem realizar esse tipo de exame, parece que vai estar ferindo a masculinidade dele. Não, isso não é verdade. Então a informação ela precisa chegar com precisão. Você vai estar cuidando da saúde, dando exemplo também para toda a sociedade que é preciso estar fazendo esses acompanhamentos. E foi importante o Dr. Eduardo mencionar aqui, Rodrigo, se eu não estiver enganado, o Maranhão tem uma taxa alta com relação a câncer de pênis. Né? E sabe qual é um dos maiores problemas, Rodrigo? O Eduardo acaba de falar em informação. Higienização. Né? A questão da higienização. Então, olha só a informação importante chegar para todos que estão nos escutando. O Maranhão tem uma incidência alta de câncer de pênis e muitas das vezes é porque é uma questão de higienização. Higienização que às vezes você pode estar recebendo essa informação na unidade básica de saúde e você que está escutando sobre isso agora, a importância que tem que se dar para as informações e também para o homem poder cuidar da saúde. O Maranhão tem uma das maiores incidências com câncer de pênis. E são situações fáceis de serem resolvidas, com informações simples e de qualidade que precisam chegar a todos. E muitas das vezes o homem se esconde nesta bolha do fator social e cultural por causa dessas situações, dessa vergonha que são disseminadas. Se tu fizer esse exame, parece que tu vai deixar de ser menos homem ou mais homem. Então, esses fatores culturais e sociais precisam ser debatidos e conversados. Não existe nada. Os exames são médicos e os exames não aferem e não medem masculinidade de ninguém. O que nós estamos falando aqui é sobre saúde, sobre responsabilidade e cuidado. Aqui no estado do Maranhão, nós tivemos registro, né, de 251 mortes por câncer de próstata, né, entre o mês de janeiro e agosto. Então, Eduardo, câncer de próstata é uma doença silenciosa e como alertar, né, a população, né, sobre essa doença? Sim, importante. Homem morre a cada 8 minutos, né, aqui no Brasil. Então, essa incidência ela também não é só nossa, é em todo mundo, né? Agora, é importante. Por que é importante o toque? A sociedade preconiza em homens a partir de 45 anos de idade, né? Quando ele tem história na família, e 50 quando não tem história na família. Por que é importante? Porque se ele faz o PSA e ultrassons estão normais e não faz o toque, ele corre o risco de ter câncer ainda em 20%. E é uma margem grande. Então, quando a gente explica isso para o homem, ele acaba se conscientizando da importância do toque. É besteira, o toque é um exame rápido de 8 segundos, indolor, e que ele pode ficar livre de uma doença muito séria, né? Que é o câncer de próstata. Quanto ao câncer de pênis, o lavar, o que se preconiza também? Lavar o pênis 3 vezes ao dia, pelo menos uma vez usar o sabão ou sabonete. Com isso, eu asseguro para você que ninguém terá câncer de próstata, de pênis, né? Então, o câncer de pênis é um câncer particularmente interessante porque ele é prevenível. O próstata não. O próstata, ele realmente, se a pessoa for ter o câncer de próstata, ele vai ter. O pênis não é para existir. Mas essas duas patologias, elas são muito sérias e acometem muitos homens. E nós precisamos, assim como esse programa, né, trabalhar em cima disso, conscientizando os homens a procurar exatamente se tratar. 8 segundos no exame e água e sabão. Coisa simples, né? Simples, pessoal. Vergonha se supera com informação de qualidade. O Dr. Eduardo acabou de mencionar aqui. É isso. E sobre programação, né? Eu lembro que durante Outubro Rosa nós tivemos corrida, né? Tudo mais. O que está sendo organizado para o Novembro Azul, Thiago? Ano passado nós fizemos a primeira Corrida da Saúde, que foi exatamente para a gente mencionar o Novembro Azul. Esse ano foi o Outubro Rosa, mas as nossas ações continuam com as capacitações com os profissionais, as nossas policlínicas especializadas também oferecendo as consultas. E agora, né, nesse mês de novembro, nós vamos ter um grande mutirão de urologia no Hospital da Ilha, né? São 50 cirurgias que vão ser realizadas ao longo dos fins de semana. E dessa forma também a gente vai potencializando as nossas ações e conscientizando a toda a população, né? Além das nossas unidades especializadas, além das capacitações
com os profissionais também de saúde que estão na ponta com os municípios. A gente também está fazendo esse mutirão de urologia, né, em São Luís, no Hospital da Ilha, como outros que a gente já realizou também no interior do estado. É isso, e agora vamos às mensagens, né? Como a gente sempre faz aqui quando a gente está conversando com o Thiago Fernandes, o amigo da saúde. Agora, a mensagem desse dia é: que mensagem vocês deixam para o homem que está ouvindo a gente agora, mas ainda tem medo ou vergonha de procurar um médico? Começando com o Dr. Eduardo. Interessante. Aonde você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Depende somente do homem, né? Se ele procurar o tratamento adequado e medidas simples, buscando mesmo a unidade básica de saúde, fazendo seu PSA, seu ultrassom, e se ele tiver um pouco mais de tempo fazer o toque retal, ele vai estar vivo. Porque essas doenças não matam quando fazemos o diagnóstico cedo, precoce. Por isso que essas campanhas são importantes. Então, vejam que depende essencialmente do homem, de cada um de nós, aonde vai querer estar daqui a 10 a 20 anos. Tiago. Olha, eu acho que medo a gente enfrenta, vergonha a gente supera, a vida não volta. E eu acho que a informação de qualidade é precisa, não esperar chegar a dor, procurar a prevenção, o posto de saúde. Eu acho que todas as mensagens que aqui foram ditas pelo Dr. Eduardo e que para quem está nos escutando, é preciso que a gente quebre esses tabus. E se você aqui já quebrou, quebre mais um, passe a informação adiante, que a gente precisa cuidar sim da saúde, e dessa forma a gente está evitando esses indicadores que, como o Dr. Eduardo disse, são preveníveis com atos simples. Então, cuidado, responsabilidade, é essa mensagem que a gente traz para o Novembro Azul. É isso, então a saúde do homem começa com atitude. Se hoje você ouviu algo aqui que te tocou, te alertou, que te fez refletir, transforme isso em ação. Procure a unidade mais próxima, marque seus exames e escolha viver com mais consciência e cuidado. Bom, Dr. Eduardo, obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço, um grande abraço a você e a todos que nos ouvem. E aí, Thiago, obrigado novamente por mais essa presença. Te aguardo na próxima, viu? Valeu, Rodrigo, valeu a todos os ouvintes, até a próxima. Lembrando, quem quiser um pouco mais de contato ou então conteúdo também nas redes sociais, tem teu Instagram, né? Tem o Instagram também, que pode acompanhar, e daqui a pouco vai estar lá a nossa entrevista. É isso aí, @Thiago J. Fernandes. Você aproveita e segue e também fica bem informado. Thiago Fernandes, o amigo da saúde, na Mirante News FM.